Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos comentar as últimas notícias do nosso Vasco. O Vasco não para, Vasco tem sempre notícias. E olha, hoje vamos comentar sobre que o Pedrinho foi numa entrevista lá e revelou um detalhe importante sobre a venda da Vasco SAF. Detalhe revelado, e eu vinha cobrando essa questão aqui no canal. Inclusive fiz um vídeo ontem de manhã onde eu falo sobre essa questão e logo mais tarde à noite, quando a entrevista foi ao ar, ele revelou esse detalhe. Nós vamos trazer isso aqui para vocês. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante para o nosso trabalho, porque faz o vídeo se tornar relevante. O vídeo se tornando relevante, o YouTube mostra para mais vascaínos. Isso faz o canal crescer, não paga nada. É aqui embaixo, você clica lá, vai dar o joinha pra gente, já vai estar ajudando de montão. Se você também não é inscrito no canal, eu sempre peço para que você se inscreva e aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Se você puder dar aquela moral pra gente, pegar o link do nosso vídeo e compartilhar nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, pô, aí você vai estar ajudando demais a gente, tá bom? Olha, vamos partir pro vídeo, vamos comentar sobre essas notícias do Vasco aí. Ó, tem fofoca do empresário do Verrete, foi fofoca ou foi verdade? E tem a história do Léo Jardim renovando até 2028. Vamos conversar sobre tudo isso, falar um pouco mais de Vasco. Mas antes de falar do vídeo, como sempre, nós temos que falar da campanha que nós estamos fazendo, do sorteio. Nós estamos fazendo um sorteio de uma camisa oficial do Vasco da Gama, né? A camisa oficial do Vasco. O sorteio vai acontecer na live de pré-jogo da estreia do Vasco no Campeonato Carioca em janeiro. É assim, ó, sorteio de uma camisa oficial, o valor de uma cota é R$5, você faz pelo Live Pix. Igual foi o sorteio passado, que eu acho que a gente fez em outubro, se não me engano, setembro, foi em setembro, né? Fizemos em setembro o sorteio de uma camisa. Quem ganhou foi até o João Nascente. Mas vamos lá. Vamos fazer de novo. A camisa oficial do Vasco, o valor de uma cota é R$5 pelo Live Pix. Você pode participar com quantas cotas você quiser. Se você quiser participar com 10 cotas, você vai lá e faz um Live Pix de R$50. Não tem problema nenhum. Ah, eu quero participar com 20 cotas, faz um Live Pix de R$100. Ah, André, eu quero 2 cotas, faz um Live Pix de R$10. Tranquilo, sem problema nenhum. Dessa vez nós temos uma novidade. Quem é membro do canal não precisa fazer Live Pix. A mensalidade de membro já dá um cashback, né, uma devolução desse dinheiro em cotas para o membro do canal. Só que essa devolução é o triplo do valor que ele paga em cotas. Por exemplo, se ele é do grupo Sou Gigante, você é membro do grupo Sou Gigante, você que paga R$5 vai receber 3 cotas como cashback. Se você é do Gigante Mais, que paga R$20, você vai receber 12 cotas no cashback. O Gigante Plus, que paga R$40, recebe 24 cotas no cashback. Então é muita vantagem você ser membro do canal. Além dos benefícios comuns no dia a dia, nesse período nós estamos com os benefícios do sorteio da camisa oficial. Então esse benefício ele é fantástico, porque o valor que você investe, você recebe de cashback como o triplo, né? Como cotas para disputar o sorteio da camisa oficial. E quem tem mais cotas, geralmente, tem mais chances nesse sorteio. Tá falado? Venha ser membro do canal, participe, receba seu dinheiro de volta em cashback de cotas. Nós temos um projeto de fazer sorteios todo mês para os membros do canal. Então venha participar, você vai gostar muito de ser membro do canal, principalmente do Gigante Mais e do Gigante Plus, que você já faz parte do grupo de WhatsApp, da resenha do WhatsApp. Tá falado? Então vamos agora para as notícias. O canal Atenção Vascaíno ontem trouxe uma notícia de que o Vasco está negociando a renovação de contrato com o Léo Jardim até 2028 e vai transformar o salário do Léo Jardim em top 3 dentro do clube, né? Ele diz que o salário dele não é top 5 hoje, ele ganha abaixo de alguns jogadores e vai passar a ganhar, vai ser o terceiro maior salário do elenco. É justo, né? É o goleiro que vem se destacando, o goleiro que joga todos os jogos, a maioria dos jogos joga bem. Ah, ele falha, pô, todo mundo falha. Mas quantas falhas ele teve e quantas defesas milagrosas ele fez. Ele é um cara que faz defesas impossíveis. Eu acho que vale a pena, acho que é um cara que tem que ser valorizado mesmo. Então o Vasco está renovando, até porque o Léo Jardim tem uma tendência a se transformar em ídolo do Vasco, né? Pela quantidade de jogos, pela sua performance. Enfim, o Vasco está interessado em aumentar o contrato dele e oferecer um aumento de salário, e parece que as partes vão se acertar. O Léo Jardim quer ficar no Vasco, gosta muito do Vasco, está bem adaptado ao Rio de Janeiro, e então ele parece que vai assinar e vai renovar. Ainda falando de renovação, de contrato e tudo, o Atenção Vascaíno também trouxe uma notícia dizendo
que o Verratti foi oferecido ao Fluminense e o Pedrosa desmentiu. Pois deu uma confusão danada lá entre eles, briga lá de jornalista, como é que um jornalista desmente o outro, desmentiu pelo quê? Quem falou que não pode, quem falou que pode, enfim. Parece que aconteceu, e o que parece que é verdade realmente, o empresário do Verratti ofereceu o Verratti ao Fluminense, mas o Fluminense não fez proposta, o Vasco não foi sondado, nem o Verratti estava sabendo essa história, ou até se não sabe nem se o empresário do Verratti realmente ofereceu o cara ao Fluminense. A verdade é que o empresário do Verratti, ele é um cara bem complicado. Não sei se vocês lembram, no início da temporada desse ano, em janeiro desse ano, que surgiu um papo que o Verratti ia pro Grêmio. Aí o Vasco, em desespero, aumentou o salário do Verratti para a SAF, né, na época do Lúcio Barbosa, aumentou o salário do Verratti para 420 mil reais e tal, o cara faz essa jogada, ele trabalha assim. E parece que foi ele que vazou essa notícia, cara. Ele mesmo vazou a notícia de que o Verratti estava sendo oferecido para o Fluminense, né? Como se já tivesse uma negociação. Ser oferecido é uma coisa. Eu chego na tua porta e falo, eu estou vendendo aqui esse chocolate, estou oferecendo. Você quer comprar? Você fecha a porta na minha cara, nem fala comigo. Não houve negociação, não houve proposta, não houve nada. Eu ofereci só o chocolate, pô. Agora, se você vai comprar ou não, né, é outra história. E nesse caso, o Vasco não estava sabendo e o Verratti também não. E aí parece que o próprio empresário liga para o Pedrosa e desmente uma informação que foi dada pelo jornalista Marcos Vasconcelos, do canal de São Vascaíno. Olha, eu escuto o Marcos Vasconcelos há muitos anos na Rádio Tupi, sempre foi um jornalista muito sério e tal. Cara, e esse empresário do Verratti, ele é muito complicado. Ele é tão complicado que saiu a matéria do jornal Olé da Argentina que o Verratti está sendo pretendido pelo Internacional. Porra, esse cara ele vai vazando porque ele tá querendo um aumento. Eu falei isso aqui há um tempo atrás, ainda estava rolando o Campeonato Brasileiro, que o Verratti queria um aumento, o Pedrinho mandou uma letra para ele, dizendo que quem tem contrato tem multa, e entende que o cara é importante, mas tem um bom contrato, não sei o que, rapaz. E ontem o Pedrinho falou sobre isso na entrevista que ele deu ao Fábio Azevedo. Eu vou pegar esse gancho do Verratti e vou falar depois a notícia que é a notícia principal do vídeo também do Pedrinho, que foi na mesma entrevista. Mas na entrevista ontem lá com o Fábio Azevedo, o Fábio Azevedo perguntou abertamente pelo Verratti. Não falou um negócio do Fluminense que não tinha estourado. Quando o Fábio Azevedo gravou essa entrevista com o Pedrinho, ainda não tinha estourado essa notícia do Verratti ter sido oferecido no Fluminense. Mas já tinha esse zum que o Verratti ia querer aumento e tal. E aí o Fábio Azevedo perguntou isso ao Pedrinho. O Pedrinho respondeu dizendo o seguinte: olha, é um jogador que eu gosto muito, um cara muito legal, todo mundo gosta muito dele. E o Vasco, ele é artilheiro do Vasco, tem 36 anos, ele tem um contrato até o final de 2025, com uma cláusula que, se ele cumprir pelo menos 60% dos jogos, é renovado automaticamente para 2026. A performance dele é de jogar muito mais que 60%, né? Esse ano ele jogou 90 e poucos por cento, só não jogou 2 ou 3 jogos. Então, tá dentro da performance dele, 60% é uma meta fácil dele atingir, e ele tem uma renovação automática para 2026. Agora, aí foi o que o Pedrinho falou, qualquer pedido desse atleta, a gente vai analisar com carinho. A gente vai dar uma olhada com carinho, a gente vai olhar com muita boa vontade um pedido do atleta. Se esse atleta fizer algum pedido diferenciado para nós vamos conversar, vamos sentar, vamos bater papo e vamos olhar, analisar com carinho. Foi isso que o Pedrinho falou. Ou seja, não houve pedido nenhum do cara. O cara não falou nada sobre salário, falou, ele está satisfeito, está lá, legal. Isso aí é o próprio empresário cavando, tentando dar uma melhorada, ganhar uma comissão em cima e tal. Isso faz parte do mundo do futebol, faz parte desse período de especulação, né? Isso aí é assim que acontece. Esse é um período meio desgastante, né? Notícias que surgem e depois são desmentidas. Isso faz parte, cara. Esse momento é assim mesmo, né? Nós vamos trazer aqui no canal, a nossa linha editorial no canal, vai trazer o seguinte: aquelas notícias que tem fumaça. Aquelas maluquices, por exemplo. Saiu aí outro dia que o Vasco estava fechando com o Di Maria. Pô, nem trouxe isso aqui. Uma coisa que eu nem trago. Agora, coisas que tem fumaça, né? Tá tendo fumaça, ó, o Renato Gaúcho, tá uma fumacinha aí forte. Vamos conversar, então, vamos fazer um vídeo sobre isso. Enfim, a gente está sempre fazendo vídeo de notícias que tem sentido, que tem fundamento. E a gente não traz notícia, a gente faz comentários de notícia. Fazendo comentários de notícia, eu fiz ontem um vídeo, e outros dias eu venho falando a mesma coisa, mas no vídeo de ontem de manhã, eu bati dizendo que o Pedrinho precisava vir a público falar qual é o valuation do Vasco,
qual é se vai ser um contrato novo ou vai ser feito no mesmo contrato, porque eu estou entendendo que parece que vai ser no mesmo contrato das 7 páginas, para que não haja AGE, para que não haja o passagem no Conselho Deliberativo. Esse era o meu entendimento, e eu estava discutindo isso. Pedrinho, você tem que vir a público, você tem que explicar isso, tem que falar isso. Bem, nessa mesma entrevista com o jornalista Fábio Azevedo, no canal dele lá, o canal Fanático Vascaíno, quem quiser assistir a entrevista, vai lá no canal do Fábio Azevedo e assiste a entrevista, né? As pessoas até ficam falando no chat, pô, você fica se baseando nesse cara, no Fábio Azevedo, esse aqui. Gente, olha só, ele é um jornalista e ele tem um canal, ele é um jornalista, eu posso não concordar com muita coisa do que ele fala, mas ele fez uma entrevista com o presidente do Vasco. Porra. O presidente do Vasco não dá entrevista pra mim, dá entrevista pro cara, pô. Né? E eu até entendo, porque pô, meu canal é pequenininho, 10 mil pessoas, o canal do cara tem mais de 100 mil. Não, ok, tá beleza. Então a gente vai ter que analisar a notícia que saiu lá, cara. É uma notícia isso. O cara fez uma entrevista com o Pedrinho. Eu assisti a entrevista toda. Ele não apertou, era mais um bate-papo entre amigos, tava bem assim, com formato de bate-papo, os dois sentados no sofá, trocando uma ideia, uma coisa bem de amigo, assim, perguntas bem fofinhas, na verdade parecia ser ganchos pro Pedrinho poder desenvolver, nada surpreendente, tudo muito, muito confortável, e o que eu vou falar aqui nem foi uma pergunta, foi uma colocação, e o Pedrinho fez questão de esclarecer, e acabou que veio de encontro a um questionamento meu. Então é disso que nós vamos falar agora. Em um determinado momento, o Pedrinho estava falando uma resposta sobre a SAF, sobre essa negócio de proposta, que não tem proposta nenhuma, que está tudo em diligência de documentos, que o momento agora é o seguinte. O Pedrinho falou bem claro isso. Nós temos 3 NDA assinadas, que são os termos de confidencialidade assinado com 3 investidores, possíveis investidores, né, interessados, e temos mais 2 que ainda não assinaram o NDA e que já mostraram interesse, que querem conversar. Esses 3 que estão na NDA, qual é a fase que eles estão? Eles estão na fase de analisar documentos. Estão analisando os números, analisando as dívidas, analisando o que aconteceu com a 7 partes, a história toda, vendo o contrato que era com a 7 partes. E quando ele fala isso, vendo o contrato, e aí o Fábio Azevedo faz uma colocação assim, a venda vai ser no mesmo contrato, então vai ser o mesmo contrato? E aí o Pedrinho fala, não, vai ser um contrato novo, totalmente diferente. Opa, essa é a resposta que a gente estava querendo saber. Vai ser o mesmo contrato? Não, vai ser um contrato novo. Ok, tá aí a informação. Então, o Vasco da Gama a Vasco da Gama SAF vai ser vendida através de um contrato novo. Bem, no meu entender, eu posso estar errado, vou pesquisar mais isso aí, vou tentar descobrir um pouco mais. Um contrato novo exige aprovação de Conselho Deliberativo e precisa passar por uma Assembleia Geral Extraordinária dos sócios. Sobre o contrato, o Pedrinho também fala que ele pretende que o contrato seja totalmente transparente, totalmente aberto aos sócios e torcedores do Vasco. Nada de contrato com cláusula de confidencialidade. Nada de contrato restrito onde o sócio não possa ver algumas cláusulas. Porém, ele frisou. Aí o Fábio Azevedo fala, mas todo contrato tem cláusula. Claro que todo contrato tem. Aí ele fala, não, tô falando do contrato desportivo, das metas. Por que não? A torcida não pode saber. Por que a torcida não pode saber que o investidor vai construir um novo CT e tem que investir tantos milhões até a data tal? Ué, por que não pode saber? Perfeito. Aí eu tô com o Pedrinho, perfeito. Por que não pode saber? Então, toda a parte desportiva, o contrato esportivo vai ser aberto. Diz que ele coloca isso como uma exigência na negociação. Quem estiver fazendo negócio com o Vasco já está sabendo que essa é uma das exigências. Então ele já manda para o cara o contrato antigo, manda para o cara algumas exigências que vão ter no contrato novo e manda os números. E aí ele falou, os caras estão lá na fase de analisar os números, é muita coisa, os caras estão vendo o número, vendo tudo, e o cara que veio tu falou, tá legal, é isso aí, gostei, vamos fazer negócio. Aí ele fala, nós vamos partir para outro negócio. O que o Fábio Azevedo deixou escapar, ele chegou a falar, falou assim, e o valor? Você já tem um valor? O Pedrinho não escutou, porque era um bate-papo, era assim, não eram perguntas formais, né? Era um bate-papo. E aí, no meio de uma resposta do Pedrinho, o Fábio Azevedo soltou sobre o valor, que é o valuation, e o Pedrinho não escutou e não respondeu. Eu acho que deveria ter sido uma pergunta formal. O Fábio Azevedo não fez assim na informalidade, no meio de uma conversa, o Pedrinho não ouviu, o Fábio Azevedo não interrompeu, deixou ele falando e não voltou ao assunto. Então nós não temos a ideia do valuation, uma pena, né? Podia ter beliscado ele ali para tentar pegar, que eu acho que essa é uma pergunta importante. Mas as perguntas eram só
fofinhas realmente, a pergunta quase que agradecendo pelo cara ter ido até o canal da entrevista e tal, tem essas coisas, né, cara? Então, enfim, passou batido, mas a história do contrato já foi uma boa solução. O Pedrinho coloca bem claro isso, não tem nada de investidor avançado e que comprou ações da ECAP, ou mesmo que sequer já negociou alguma coisa com a ECAP, não existe nada disso. O momento, o Pedrinho deixou claro, o momento é apenas de análise de documento. Todos os caras que já assinaram a NDA estão analisando documentos. Pedrinho não diz se é grego, se é italiano, se é japonês, se é... não falou nada sobre isso, deixou, só usava o termo investidor. Os investidores estão, e aí o Fábio Azevedo, como jornalista, dava uma beliscada, falava, o grego diz, e ele falou assim, isso é você que está falando, tô falando que o investidor, eu não posso falar por confidencialidade, pelo contrato assinado, ele manteve uma linha ali de não querer falar, de não poder falar, enfim. E o Fábio Azevedo foi a única beliscada que ele deu, assim, mas muito de leve, muito light, mas assim foi um bom trabalho, trouxe um esclarecimento, tirou algumas dúvidas aí, né, essa história de que já está no processo de venda, vai vender até fevereiro, jornalistas aí renomados, o Lauro Jardim do Globo, dizendo que tem informação que até fevereiro está resolvido, o próprio Wellington Campos dizendo que o cara já entrou em acordo com o pessoal da ECAP, e aí o Pedrinho desmente isso tudo, diz que não está na fase ainda de análise de documentos. E aí o tempo vai dizer quem estava com a razão, se é o Pedrinho que está falando a verdade ou não. Se você vende essa SAF até no final de janeiro, quem está com a razão era alguns jornalistas, né? Isso aí vai ficar claro. Mas, enfim, hoje a posição oficial do Vasco, já que era o presidente do Vasco estava ali, o senhor Pedro Paulo, Pedrinho, estava ali como presidente do Vasco, a visão oficial vai ter um novo contrato, não vai ser em cima do contrato das 7 partes. Portanto, há esperança de ser um novo valuation também. Provavelmente deve ser agora, fica muito forte a ideia de ser um novo valor, e não mais aquele valor das 7 partes, o que é lógico, o que faz sentido, né, porque o Vasco também se valorizou de 2021 para cá. É um outro Vasco, é um Vasco com outros ativos, é um Vasco que está buscando uma organização. Se o Vasco consegue a reestruturação financeira através dessa reestruturação judicial, da recuperação judicial, que é um passo complicado e importante, a recuperação judicial para uma empresa SA é o último passo antes da falência. E se abrir falência, acaba o futebol do Vasco. Então é um passo muito perigoso e muito importante. Porque você assume uma recuperação judicial, você não pode falhar mais com os pagamentos. Você tem que ter... mas o fulano fez. O Botafogo fez, mas o Botafogo tem o Textor botando dinheiro, garantindo. O Bahia fez, mas tem o City botando dinheiro. O Vasco vai fazer com o associativo botando dinheiro. E o associativo tem como bancar isso? Tem como assumir essas parcelas, essas responsabilidades? Né? O Pedrinho fala na entrevista lá com o Fábio Azevedo que uma das coisas que funcionou esse ano foi que quando ele entrou com... Olha que maluquice, quando ele entraram com a cautelar para que o Vasco não sofresse nenhum bloqueio, nem nada, para poder fazer essa renegociação com os credores, agora em outubro, e o juiz deu 30 mais 30 mais dentro de 90 dias, eu acho, ele não precisava mais pagar o RCE, porque estava garantido pela cautelar. Então o dinheiro do RCE entrou, foi no fluxo para pagar o jogador, para pagar a folha. Por isso que ele não atrasou a folha, porque ele teve esse dinheiro a mais do RCE. Pô, pelo amor de Deus, olha a loucura que é o negócio. Os caras têm muito pouco dinheiro em mãos para fazer isso. Então os caras que querem fazer a reestruturação financeira, o pau quebrou no Conselho Deliberativo por causa disso, pela insegurança, pela incerteza de como se você vai conseguir, você vai fazer uma recuperação judicial, mas você vai conseguir bancar o acordo que você vai fazer com o juiz, porque se você não conseguir bancar esse acordo, é falência. Precisa ter muito cuidado nessa hora. E aí o Conselho Deliberativo deu uma brecada, né? Até porque o cara faz a recuperação agora e o negócio é em 10 anos, em 10 anos esses caras não vão estar aí. Aí o outro cara que vai estar, quem é o responsável por ter falido o Vasco? Então é um movimento muito complicado, muito perigoso realmente, mas eu acho também importante e necessário. E se tiver com o investidor, aí o investidor deve fazer com certeza. Agora, se já tiver feito, você aumenta o valor da venda. Então tem essa discussão. Deixa para o investidor fazer ou faz agora já, mesmo correndo risco para poder aumentar o valor da venda? E aí você tem que
discutir qual cenário é mais adequado. Isso não é uma questão, eu acho que é uma questão interna, é uma questão dos poderes do clube, precisam decidir. É o Conselho Deliberativo que tem que decidir junto com a diretoria executiva. Essa é uma questão que nós podemos dar nossas opiniões, mas quem tem que decidir é quem foi eleito pelos sócios para decidir. Essa é a responsabilidade do Conselho, que não pode fugir ao seu papel. Mas a notícia é interessante, não vai ser o novo contrato, é um detalhe que foi revelado importante pelo Pedrinho, não vai ser o mesmo contrato da Série 7 Partes, vai ser um novo contrato com novas cláusulas e provavelmente com um novo valor. Tá falado? Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, vai lá e dá o joinha aqui embaixo, ó, você clica lá ó, e não paga nada, pô, vai lá e dá o joinha e já ajuda a gente. Se você não é inscrito no canal, pedir novamente para que você se inscreva, você se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Falar do canal, do grupo de membros do canal, aperta no botão aqui, ó, seja membro, se torne membro do canal Gigante Vascaíno, porque você agora tem um feedback, todo o valor que você investe, você recebe ele, o triplo desse valor, você recebe em cotas para participar do sorteio de uma camisa do Vascão. Pô, vai ser legal pra caramba, né? Você ganhar uma camisa do Vasco aí, ó, no início do ano, no primeiro jogo do Vasco no Campeonato Carioca, vai fazer um pré-jogo, você já vai receber o sorteio de uma camisa oficial do Vasco, recebe sua camisa na sua casa sem pagar nada. Agora, se você não quer se transformar em membro, aqui na descrição tem um link do Live Pix, onde você clica e vem participar do sorteio. Comenta aí o que você achou dessa ideia do Léo Jardim renovar até 2028, ganhando um salário top 3. A ideia da fofoca aí do empresário do Verratti, esse cara é fofoqueiro. Contrato, né? A ideia do contrato do Vasco não ser o mesmo contrato da Série 7 Partes, ser um novo contrato, o que eu acho importante e muito bom, mas pelo que eu entendo, vai ter que passar pela AGE e pelo Conselho Deliberativo. Não sei ainda, não tenho certeza, é só pelo meu entendimento. Vamos estudar isso, vamos pesquisar isso para trazer essa informação aqui no canal. Tá falado? Galera, um grande abraço, fique com Deus. Amanhã de manhã já tem vídeo no canal novamente. Vamos ver se a gente consegue falar do técnico, do treinador. Será que é o Renato Gaúcho mesmo? Vamos ver se a gente fala isso amanhã de manhã. Um grande abraço. Tchau.